Fala, turma, joia? Hoje eu quero falar de um assunto com vocês aqui, que é um assunto que eu não costumo falar não, eu gosto de falar de marketing, né? Que é minha área, que é o que eu vivo, o que eu respiro. Mas tem um assunto que toda vez que eu falo no meu Instagram, tem muito burburinho, muita gente conversando, muita gente se identifica. Então eu resolvi gravar um vídeo aqui mais longo, que sempre que alguém perguntar alguma coisa, perguntar como que é, eu abro caixa de perguntas, as pessoas perguntam. Já eu mando o link do vídeo e deixo pra moer. Quem sabe esse vídeo pega um punhado de visualização, começa a ganhar uns trocados, né? Com ele. Aí vai ser bom. Mas ó, antes disso, gente, ajuda eu aí também. Eu gero conteúdo pra vocês, mas me ajuda, por favor, não custa nada. Só apertar aí e inscrever aí, eu quero bater 200 inscritos, até agora não tem nem 200. Ativa o sininho e curte o vídeo. E se você se identificar em algum ponto, vai comentando aí, para dar comentário também, cara, dá engajamento pra mim, né? Mas então vamos lá. Como que é a vida de um TDAH, cara? Na verdade, eu fui descobrir o TDAH, eu já tinha 30 anos. Antes, eu só me achava burro mesmo e incompetente. Por quê? Burro por quê? Eu tomei 2 bombas no segundo ano. E incompetente porque eu não conseguia terminar nada que eu começava. Depois que eu descobri, melhorou isso, cara, eu ainda abro imagina o Google Chrome, eu abro 1 milhão de abas ao mesmo tempo. O que acontece? Inclusive essa semana, ontem, quando eu tô gravando esse vídeo, deu uma pane no meu cérebro, cara, que tipo assim, eu tinha começado tanta coisa e não terminado nada, que tipo assim, me deu um desespero. Por quê? Os clientes estavam querendo o trabalho deles, que eu já tinha iniciado, porém eu tinha iniciado tipo 5 de uma vez e todos os 5 estavam no meio do caminho. Então, cara, é um negócio que tipo, é complexo de explicar, é o cérebro, mano, o cérebro é bugado. O que é o TDAH? Um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem gente que tem só o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção. Eu tenho hiperatividade, eu sou maluco. Ando e pulo de um lado, pulo do outro, não sei o que. Então, gente, durante muito tempo eu não sabia o que eu tinha. Igual eu falei, eu achava que eu era burro. Hoje em dia, eu entendo que eu tenho um problema no cérebro. O cérebro não é normal. Não é um cérebro igual ao de todo mundo. Então, da mesma forma que, sei lá, tem pessoas que têm suas deficiências, é respeitado da forma que o TDAH, ele também tem uma deficiência, ele não é normal, ele não é uma pessoa como qualquer outra. Ah, Rafa, mas é só se sentar e focar, cara, não é, cara. Eu tento, mas eu não consigo. Até que eu comecei a tomar remédio, que é o Venvance, que é o remédio que eu tomo. Ajudou demais da conta, cara, ajudou muito. Mas eu não gosto de ficar tomando tanto sempre. Então o que eu faço? Quando eu preciso de foco, eu pego e tomo ele, quando eu preciso muito focar. Porque vamos supor, por exemplo, amanhã, estou gravando esse vídeo hoje, amanhã eu não vou ter que ficar sentado na mesa fazendo um trampo, um planejamento, alguma coisa que demanda muito tempo. Eu vou estar visitando cliente, então não tem por que eu tomar esse remédio nesse dia. Eu tomo só no dia que eu dependo daquilo, entendeu? Então, tipo assim, pra mim, quando eu comecei a tomar, veio que, tipo assim, a concentração é cabulosa. Porém, ele te corta muito a fome. Então, tipo assim, eu tomo 8 horas da manhã, eu vou ter fome quase 4 horas da tarde. Então, acaba que eu faço uma refeição no dia só. Isso emagrece muito. Porém, não é saudável, né? Você tem que ir seguindo. E, tipo assim, vamos voltar lá atrás, na época da escola. Eu não prestava atenção na aula, porque eu tenho muita facilidade de aprender. Minha aprendizagem é muito rápida mesmo. Porém, depois que eu aprendo, eu fico impaciente de ficar num lugar, como numa sala de aula, com a professora explicando aquilo a mesma vez 50 vezes. Porque da mesma forma que tem gente que aprende rápido, tem gente que custa aprender. E a professora tem que ensinar para aqueles que custa aprender. Então o que acontecia comigo? Ou eu ia atrapalhar a sala e ficar conversando com os outros, e aí depois ela explicava outra coisa, eu não estava prestando atenção e não aprendia, ou eu dormia. E aí eu não aprendi. E isso, durante muito tempo, o que fazia? Minha mãe só me batia, só me achava ruim, e eu era um bosta, eu era um merda, e não sei o quê, blá, 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 era o que o povo falava de mim.
que eu não dava conta de estudar e tal. Aí, com o tempo, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de como seria meu dia. Eu tô aqui gravando um vídeo, né? De repente, a Ana me liga, manda uma mensagem e aparece aqui para mim, Rafa, preciso falar com você urgente. Eu já paro o vídeo nesse momento, ligo para a Ana, o que tá acontecendo? Ô Rafa, meu carro furou aqui o pneu, tô aqui na estrada entre Cristais e Alfenas. O que eu vou fazer? Vou montar no carro, vou atrás dela, para ajudar ela. Porém, no meio desse caminho, um outro amigo me fala que a mulher dele acabou de bater nele e ele está sendo preso. Aí, o que eu vou fazer? Deixo meu vídeo, que eu deixei primeiro, vou deixar a Ana lá abandonada e vou lá ajudar meu amigo. A hora que eu tô chegando lá para ajudar meu amigo, começando a resolver os trem, preciso dos papel, vamos lá sacar o dinheiro para pagar a fiança, por exemplo. Meu pai me liga falando que minha mãe foi internada. Eu deixo os papéis ali e vou lá para Areado para ver o que aconteceu com a minha mãe. Ou seja, eu não gravei o vídeo, eu não resolvi o problema da Ana, não ajudei meu amigo que estava sendo preso e tá vindo resolver o trem da minha mãe. Nesse meio do caminho, o Léo me liga e fala, Rafa, o Lineker desmaiou aqui na agência. Eu largo a minha mãe lá e corro para a agência. Ou seja, eu começo a fazer 1 milhão de coisas e não termino nada. E isso é uma bosta, cara. A não ser quando eu tomo remédio. Quando eu tomo remédio, que eu tô medicado, eu consigo sentar, começo, meio e fim. Acabou, pronto. E aí chega no final do dia, eu me sinto como se eu fosse um super-herói, que eu tivesse um poder cabuloso. Então, isso é desde lá de trás. E aí chegou num ponto que, por exemplo, vou começar a andar de bike. Beleza, vou lá, comprar bike, aí eu compro roupa, e compro camembert, compro tudo de bike. Pago 7 mil na bicicleta. Ando um mês, desisto. Agora eu vou fazer boxe. Eu vou lá, compro luva, compro spray, compro trem de pôr na mão, compro um trem de dar chute. Isso aí eu vou gostar, não sei o que, é diferente. Um mês, deixo de lado. Agora eu vou fazer natação. Vou lá, compro o título do clube, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Um mês, para de novo. Chegou num ponto que a galera, de tanto me zoar, eles falavam que eu era tipo uma série. Cada série eu tinha temporada. Aí eu tenho a temporada jogador de futebol, por exemplo. E aí quando eu sou jogador de futebol, eu sou muito jogador de futebol. Tipo, eu sou quase um Neymar, de tão jogador de futebol que eu sou. Só que de repente canso. E aí eu quero fazer outra coisa. Aí eu já não quero mais ser jogador de futebol. Então eles ficavam me zoando que eu era tipo uma série com várias temporadas. Chegou num ponto, isso antes de eu saber do TDAH, tá? Chegou num ponto que eu tava me frustrando e eu não tava querendo nem contar para as pessoas o que eu ia fazer. Tipo assim, eu vou começar a fazer Muay Thai. Eu não contava, fazia escondido. Porque eu sabia que aquilo ia ser por parte de tempo, que eu ia parar. Porque eu não sabia o motivo que eu queria parar. E aí, as pessoas ficavam me zoando. Já vai começar outro trem de novo. Vamos ver quanto tempo vai durar. Não sei o que, não sei o que. Beleza. Aí depois eu comecei a acompanhar um cara no Instagram que chama Simon. E um dia ele falando, eu tenho isso. Eu falei, eu tenho isso. Sabe aquela cena do Minha Mãe é uma Peça? Ele fala, eu tenho isso. Eu tenho isso também. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu falei, eu tenho essa porra aí, ué. Que é esse caralho de TDAH? E aí eu fui estudar, aí eu fui pesquisar mais sobre o TDAH, fui ver, aí fui no psiquiatra, porque é psiquiatra, é médico de cabeça. Rafa, mas é médico de louco, gente, nós é louco mesmo. Não queira achar que nós é normal, porque nós não é normal, nós é louco. Só que o Einstein foi diagnosticado com TDAH, Steve Jobs e vários outros, Michael Phelps, vários outros caras foda por aí tem TDAH. Qual que é a diferença do TDAH? Cara, a inquietude da pessoa comparado com as outras. Não aceitar muita coisa normal. E tipo assim, se vocês for notando, esse vídeo, como eu tô pegando trechos, não é como eu dando uma explicação de marketing, mesmo hora que eu tô falando lá na frente, eu volto atrás e isso é a cabeça de um TDAH, cara. E outra coisa, o TDAH também, o método de ensino para ele, muitas vezes, vai ser da forma que ele entender que ele gosta de estudar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tranquilamente, eu tô aqui mexendo no celular e eu tô assistindo uma aula, eu entendo tudo que o professor tá falando ali e eu tô aqui mexendo no celular. Então, às vezes eu tô conversando com alguma pessoa, é uma falta de educação? Mas cara,
Às vezes acontece uma mensagem ali, eu tenho que responder. A pessoa tá falando comigo, eu tô mexendo no celular aqui, termina, a pessoa fala assim, você não presta atenção. Eu falo assim, você quer que eu repita tudo que você falou? Eu lembro tudo que você falou. Por mais que eu não tava olhando pra pessoa, eu tava mexendo no celular, minha concentração tava lá. Eu consigo dividir. Aquele papo de que homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, um homem sem TDAH, porque o com TDAH consegue sim, fazer até 50. Não termina nada, mas consegue. Isso aí eu garanto pra vocês. E tipo assim, depois que eu descobri o TDAH, o TDAH também, além dele perder muitas coisas, ele esquece muitas coisas. Então, muitas das vezes, às vezes, eu pego e falo assim, vou lá na cozinha pegar água. Eu chego lá na cozinha, eu pego um feijão e volto. No que eu volto, eu falo assim, eu fui lá pra buscar água, caralho. Aí eu volto lá pra buscar água. Sem contar tanto de carteira que perde, depois vai achar, tá em outro lugar, chave vai achar, tá em outro lugar. Então, vai perdendo as coisas. Isso aí é normal também. Então, depois que eu descobri o TDAH, o que eu passei a fazer? Passei a burlar meu cérebro. Você começa a burlar ele. Então, a chave, em vez de, como uma pessoa normal, se ela deixou em cima da mesa hoje, tá aqui. Amanhã ela deixa em cima do sofá, ela sabe que ela deixou em cima do sofá. O TDAH não. Então, o que você faz? Deixa a chave sempre no mesmo lugar. Sempre. Independente do que está acontecendo. Que aí você não vai esquecer. Carteira, mesma coisa. Vai praticar um esporte, igual a questão da bicicleta, marca com outra pessoa. Porque você vai ter um compromisso com ela. Você não vai querer deixar ela sem fazer aquilo, entendeu? Então, você começa a burlar o sistema do teu cérebro e aí ele começa a funcionar como de uma pessoa comum. E aí, isso é muito autoconhecimento. Então, por isso que eu faço muito treinamento de autoconhecimento, muito treinamento para me conhecer e saber de todas as minhas falhas, saber onde eu erro e saber como que eu vou fazer para consertar aquilo. Então, tipo, falar que é ruim, cara, eu gosto pra caralho, eu acho legal ser TDAH. Eu não gostava antes de eu saber que eu era. Depois que eu descobri que eu sou, eu utilizo isso como se fosse um poder. Porque não é todo mundo que tem TDAH. Eu tenho? Você não, talvez. Ou talvez tenha. Então, antes eu me achava, como eu disse, um bosta. Me achava burro. Achava que eu não ia ser ninguém na vida. Achava que eu nunca ia ter nada, não ia ser nada. Porque eu não levava jeito pra nada. E aí, escola, faculdade. Entrei na faculdade, primeiro período, peguei 8DP. Segundo período, 4DP. E aí eu fui identificando, cara. Eu não gosto de seguir regras. Eu não gosto de estudar o que as pessoas mandam eu estudar. Eu gosto de estudar o que eu quero estudar. Então, por exemplo, eu compro um curso de tráfego. Vamos imaginar que eu comprei o curso Pedro Sobral. Eu não sou uma pessoa que vai assistir da primeira aula até a última aula. Eu vou assistir a aula que eu quero aprender. Eu quero aprender como fazer tráfego para negócio local de ótica. E aí tem uma aula lá dentro do curso, tem 50 aulas, mas tem uma aula que fala exclusivamente isso. Eu vou assistir aquilo. Daqui 2 meses, eu vou sentir vontade de assistir uma outra aula de tráfego, negócio local para avião. Eu vou assistir aquela. Eu não vou ser uma pessoa que eu vou pegar e vou até o final. Cara, e eu acho normal isso. Não acho que eu tenho que assistir tudo. É igual a faculdade. Por que eu não gosto de faculdade? Faculdade, você é obrigado, por exemplo, publicidade. Você é obrigado a estudar sobre fotografia. Mano, eu não curto fotografia. Eu prefiro comprar um curso que eu estudo o que eu quero estudar. Então, tem muito disso, muita questão de regras, desorganização, muito. E aí, vamos supor, burlando, outra coisa. Eu não sei ser organizado. Sou extremamente desorganizado. É uma falha minha? É uma falha minha, cara. Mas até quando que eu ia ficar batendo a cabeça comigo para ser organizado, sendo que eu já entendi que eu não sou organizado? Mas o fato de eu não ser organizado não quer dizer que eu sou um bosta. Eu sou bom em muitas coisas. Sou muito bom em vendas. Sou muito bom em dar aula, em explicar, em conversar, em dar atenção. Para que eu vou gastar minha energia e meu tempo organizando, por exemplo, a casa, sendo que eu posso contratar uma faxineira para fazer esse serviço para mim e eu usar o meu tempo para fazer uma coisa que eu realmente sou bom?
E aí eu ficava brigando comigo, cara, como que eu não consigo ser organizado? E não sei o que, cara. Aí eu fui entender que é uma fraqueza minha. Então, a vida do TDAH, eu acho que da maioria dos caras, antes de entender que é o TDAH, é essa. Que tipo, não consegue terminar nada, que vive começando e largando tudo no meio do caminho, que não gosta muito de regras, que na época de escola só conversava, só era criticado, só era xingado pelos professores. Cara, é igual eu falei, eu sentia mal antes de eu descobrir que eu tinha. Antes de eu não saber que eu tinha. Hoje que eu sei que eu tenho, é muito mais fácil resolver o problema. É igual quando você tem um trauma de infância. Aí você vai, sei lá, num coach, num psicólogo, não sei o que resolve isso. Você viveu a vida inteira com aquele trauma e você não sabia que você tinha o trauma. A hora que você descobre o trauma, é muito mais fácil você curar ele, de você resolver, de você saber, aprender a lidar com ele, do que quando você não conhece. Então, isso aí é um pequeno relatinho que eu quero deixar salvo no YouTube, para sempre que surgir algum assunto, perguntando que remédio que eu tomo, como que eu fui me descobrindo, como que é a vida de um TDAH. Mas é normal, cara. Não é nada, tipo, não me falta uma perna, não me falta um braço, não falta... Não que as pessoas que faltam não tenham uma vida normal, mas eu sou normal. Só meu cérebro que não funciona como de uma pessoa normal. Mas se você saber lidar e aprender a lidar, você leva a vida tranquila. Isso aí é sem problema. É realmente você aprender o que dizem muito hoje, né? Hackear seu cérebro. Por exemplo, seu cérebro é acostumado todo dia à noite comer coxinha. Porque você sempre tem coxinha em casa. E aí você quer parar de comer coxinha. O que você vai fazer? Não vai mais comprar coxinha e deixar em casa. Você vai burlando o sistema a ponto de você chegar no objetivo que você quer. Então, seja fazer uma faculdade, seja construir uma empresa, seja ter foco, tudo isso. Só que você tem que entender que, tipo assim, por mais que eu falo que é uma vida normal, a gente não é normal. Nosso cérebro, sei lá, falta um pedaço dele aí, não sei o que é o que falta não, mas falta. Então, muitas das vezes você vai ter que usar o medicamento para te ajudar, para ocupar esse espaço que não tem. Então eu espero talvez esclarecer, ficou uma conversa bem, vou para um lado, vou para o outro, vou para um lado, vou para o outro, às vezes até confundiu mais a cabeça de vocês, mas tô tentando dar um relato bem real, verdadeiro e humanizado que é um TDAH, porque o TDAH é isso, mesmo aqui tá falando uma coisa, já tá falando de outra, de não sei o que, tá conversando com o que, automaticamente ele já para de dar atenção aqui e foca lá naquele outro, e aí eu tô aqui, quando vê a minha cachorra começou a latir, eu foco no latido, é assim. E eu gosto de ser assim. Então, gente, fico até a próxima, no próximo vídeo, e depois a gente vai falar de marketing mesmo. E pode ser também que, como eu sou TDAH, esse canal aí não precisa ser só de marketing. Por mais que eu fale de marketing, às vezes um dia eu vou dar vontade de ensinar a fazer uma receita, né? Ou se não, construir uma casa. Ou às vezes arrumar o motor de um carro. Porque o TDAH é assim. Uma hora que ele tá falando uma coisa, ele já tá falando de outra. Mas a ideia é manter o foco. Então, vamos falar de marketing e tá com pau, gente. Fique com Deus. Tchau, obrigado.